Seminário do Café 2011, a presença do Maia, da Abacafé, que é a Associação dos Cafeicultores da Bahia, que já esteve diretamente ligada à AIBA, que é dos irrigantes, e agora tem uma entidade separada. Nós vamos comentar então o jogo do Corinthians ontem, né, Maia? Que ele falou qualquer assunto. Sendo de café. Sendo de café. Então, restrita a nossa área mesmo. Então, Maia, como que está a cafeicultura lá no Oeste Baiano? Como que está a florada? Como é que foi a florada? Tá boa? Como é que está a previsão para o ano que vem? O nosso diferencial, por ser uma área totalmente irrigada, 100% irrigada, sendo a maior parte pivô, essa parte do problema atual da cafeicultura de falta de chuva não está nos atingindo em função disso. Até porque nós já tivemos floradas em meados de julho, sendo uma grande florada acontecida agora no início de setembro. Então, nesse momento, eu diria assim, em condições normais, a florada vindo bem. Poderemos ter alguns problemas agora em função de escaldaduras, porque setembro é um mês bastante quente, entrada de outubro também. Mas a irrigação consegue dar essa equilibrada nesses problemas, ao ponto de estarmos tranquilos já visualizando uma safra para 2012 muito boa. Como que está a questão de todas as regiões cafeeiras que a gente tem comentado com o pessoal? Essa safra desse ano deu uma quebra. Deu o mesmo volume de grãos, deu a mesma quantidade, só que em hora que foi beneficiar, deu uma quebra de 10%, 15%. Por grãos menores, mais xoxos. Como é que foi lá também? Teve isso ou não? Nós tivemos uma pequena redução na produtividade, mas o motivo, na verdade, foi em função de termos áreas mais velhas e que esse ano entraram na fase de renovação. Nós não tivemos esse problema de redução no tamanho de grão, porque esse problema, no geral, aconteceu no Brasil em função de seca. O grão ficou menor. No nosso caso, não temos esse problema, haja vista que a irrigação garantiu essa água o ano todo. Então, o motivo que também tivemos redução em produtividade é mais pela existência de áreas novas, até porque nós temos um grande número de áreas aí beirando a 8ª, a 10ª safra, em que ela entra no estágio já de necessidade de recuperação. Maia, 8ª, a cafeicultura baiana é cafeicultura para gente grande. E lá nós tínhamos exatamente essa preocupação. Será que o que vai acontecer com esse café que vegeta o ano inteiro quando ele ficar adulto? Então é o que você está falando, o café está começando a ficar adulto lá com 8 anos. O que está acontecendo? Nós temos a área mais antiga, está na faixa aí de 13 anos, ela antiga no sentido de estarmos até hoje acompanhando, porque as áreas anteriores já foram erradicadas. O que se percebe? Entre a 8ª, 9ª safra, normalmente, uma renovação, e aí a renovação depende se pode ser recepa, poda, depende do estado de cada planta, ela garante uma longevidade ainda por longos anos. Só que esses longos anos, ainda nós não temos uma contabilidade de quanto. Haja vista que a região como um todo tem 16 anos. A área mais antiga, que está hoje sendo conduzida, tem 13 anos. Mas eu vejo aí que nós podemos ter uma maior longevidade nessa linha de renovações. Agora, quantas renovações pela frente, aí temos que esperar para ter essa resposta. E como que está a produtividade dessas lavouras mais antigas? Ela se mantém num fluxo normal como as demais. Patamares que podem chegar a 55, 60 sacas, depois baixando para 40, mas elas ficam muito próximas, vamos falar em médias ao longo de anos, nos patamares de 45 a 50, sem grandes diferenças. Quando temos grandes diferenças, aí é por outros fatores, especialmente no quesito fertilidade, mas não necessariamente em função da idade da planta, porque uma planta bem equilibrada, e aí eu falo novamente da fertilidade, ela garante uma estrutura de vegetação muito boa. Como nós temos essa alta temperatura o ano todo, ela consegue vegetar bem ao ponto de garantir uma arquitetura vegetal e de produção. Tendo a nutrição garantida, eu diria, não vemos como grandes problemas de a longevidade atingir a nossa sustentabilidade da cafeicultura. Com o olho mais técnico, você que é agrônomo, né? Também. No meio dessas lavouras lá, vocês não encontraram nenhumas variedades, algumas plantas que têm se destacado na produção lá, não? A Catuai 144 é a que predomina hoje em mais de 70% das áreas. Nós temos diversas outras variedades em menores escalas,
Algumas apresentam potenciais melhores, às vezes em termos de bebida, às vezes em termos de rendimento, mas elas são situações muito particulares de propriedade. Nós ainda não chegamos a um consenso em dizer que tem uma variedade melhor que a Catuai 144. Tem algumas outras próximas também, mas hoje estamos concentrados nessa linha. Temos essa preocupação de variedades, até para, quem sabe, melhorar o perfil da qualidade do café do oeste da Bahia em função de variedades, mas aí é assunto de pesquisa que está em andamento, mas não temos ainda um novo consenso de uma nova variedade pensando nesses aspectos. Aí, por hora, ficamos numa linha tradicional. Eu vi aqui hoje, na palestra do Pimenta e do Marcos, pivô em linha reta. Já é uma nova novidade do Oeste Baiano? Nós temos os dois casos. O alinhamento, o foco principal dessa técnica é em função da escaldadura. Nós temos uma posição de sol muito mais centralizada em cima da planta e não atingindo mais uma lateral. Temos um porém em termos de manejo. A nossa cafeicultura é toda mecanizada. Numa situação linear, ela aumenta manobras de operações, manobras de tratores, por exemplo. Então nós temos a vantagem no assunto escaldadura, no alinhamento, porém essa desvantagem de aumentar o operacional. Mas ainda não há um consenso de qual a melhor técnica, porque ela está muito em função de um gosto particular ou de uma decisão particular do produtor, que prefere mais uma técnica do que mais outra. Então, falando em resultados de pesquisa ou resultados práticos do que a gente vê no dia a dia, as duas técnicas têm grandes vantagens. Aí depende muito mais do gosto pessoal. Mas em função de um problema que afeta a produtividade, a escaldadura, eu diria a linear, ela tem uma grande vantagem em função disso. Porém, exige irrigação em área total, e aí já começamos a discutir parâmetros que, de um lado, uma tem uma vantagem, do outro lado, a outra tem a vantagem. Resumindo, o oeste da Bahia hoje é uma mescla dos dois procedimentos, não tendo um consenso se o linear é melhor ou se o circular é melhor. Mais alguma coisa dentro dessa área de produção? Não, essa área de produção, no entanto, a gente acompanha, mas o nosso foco hoje está semelhante às atitudes do Café do Cerrado, discutindo muito esse novo posicionamento do nosso café. E aí o assunto indicação geográfica também está em pauta. Inclusive, nesse seminário do Café do Cerrado, estivemos aqui para conhecer melhor como está essas novas atitudes e ações do Cerrado Mineiro, porque a Bahia tem uma similaridade muito grande no perfil, tanto nos aspectos de produção quanto nos aspectos dos cafeicultores. E esses comportamentos nós estamos trabalhando muito em conjunto, sejam com os cafeicultores da região do Cerrado Mineiro, ou seja pela Associação Nacional que reúne os produtores. A gente está numa sintonia muito grande. Então o grande assunto do momento é discutir, usando novamente a expressão do Café do Cerrado Mineiro, essas atitudes das regiões brasileiras, inclusive a nossa que também é do Cerrado, nesse perfil dinâmico de produção. Então nosso foco hoje está muito voltado a traduzir também essa cara de quem é o café do oeste da Bahia. Nos aspectos de produção, diante da alta tecnologia que empregamos, está indo muito bem. Agora estamos focando muito mais esse aspecto de mostrar quem é o cafeicultor, quem é o café dessa região relativamente nova no Brasil. Associação. Estamos com o Guto ali, que é o presidente da Associação das Origens. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele. Mas qual a importância para o Oeste Baiano e para a Cafeicultura Nacional da associação? Da Associação Nacional das Origens Produtoras, poderíamos falar num resumo, ela está congregando as regiões. A região oeste da Bahia, tendo a aba Café como a articuladora do segmento café, embora tenhamos outras entidades, mas a aba Café é a que centraliza as discussões e a articulação do café, nós passamos a ter uma entidade nacional que faz um trabalho muito semelhante, especialmente nesse momento que é o assunto principal, o lado promocional. Quando nós discutimos o aspecto promocional da cafeicultura brasileira, e especialmente olhando para origens, nós automaticamente estamos olhando também para a nossa origem com estratégias que a gente começa a alinhar as nossas estratégias regionais com as de outras regiões e, enfim, do Brasil como um todo. Então, o grande mérito da associação é nessa linha de alinhar procedimentos promocionais. E aí vem todas as estratégias de marketing na sequência. Então, é um novo conceito, inclusive, de organização do setor.
e principalmente conseguindo, eu diria, pela primeira vez, reunir todas as regiões brasileiras. Quando eu falo reunir todas as regiões, eu falo em reunir por representatividade todos os cafeicultores brasileiros. Isso é um grande desafio. Dessa forma, nós estamos conseguindo resolver e principalmente falar uma nova cara de quem é esse novo café no Brasil. Começando então pelo pioneirismo novamente dessas atitudes do Café do Cerrado, levarmos esses conceitos a todas as regiões. É um trabalho novo, diferente e as entidades todas estão aí, sejam nas regiões, as entidades regionais como a Aba Café no oeste da Bahia, seja então a Associação Brasileira das Origens Produtoras desenvolvendo esses novos conceitos. Mais alguma coisa? Não, somente os parabéns, os agradecimentos e especialmente desse grande momento de encontro da turma do café aqui no Cerrado Mineiro. Ok, nós que agradecemos, vamos liberar o Maia, que o Maia vai pegar alguns quilômetros agora, até o Oeste Baiano são quanto tempo de estrada? São mais de 1.100 quilômetros que a gente demora pelo menos 13 horas a chegar no nosso Café do Oeste da Bahia. É isso, então o pessoal vai para Luiz Eduardo Magalhães, nós desejamos boa viagem e em breve gostaríamos de estar lá para ver o que nível que está a cafeicultura, mas agradecemos, Maia, boa viagem e agradecemos. Obrigado.